Meu nome é Angelina, sou do Ceará e tenho 42 anos. Morei junto com uma pessoa por mais de 15 anos e não tivemos filhos. Ele sempre foi um homem bom para mim. Nunca me deixou faltar nada material. Era fiel, cuidava muito bem de mim, mas era frio, distante e não me satisfazia na cama. Eu conversava com ele, tentava fazer o melhorar, falava do que eu gostava, de como eu queria que ele fizesse, mas nada mudava. Ele trabalhava demais, nunca tirava uma folga para ficarmos juntos. Passear, nem pensar. Eu também trabalhava fora, ajudava em casa, gostava muito dele. Não imaginava a minha vida sem ele. Só de pensar em divórcio eu me desesperava. Até que um dia ele me disse que, se nós não ganhássemos a casa do governo pela qual estávamos lutando, ele iria me deixar. E aquilo me destruiu por dentro. Chorei muito, orei a Deus pedindo ajuda porque eu não queria perdê-lo. Mas algo se quebrou em mim naquele dia. Eu fiquei muito magoada. 2 anos se passaram e eu conheci um homem no Facebook. Começamos a conversar, nos encontramos uma vez e nada aconteceu. Na segunda vez ficamos. Ele já morava com outra mulher e mesmo assim eu me apaixonei perdidamente por ele. Nos vimos algumas vezes e eu comecei a me sentir culpada, cheia de remorsos, chorava muito. Até que alguns meses depois eu pedi o divórcio. Meu marido chorou tanto, sofreu demais e vê-lo daquela forma me cortou o coração. Mas fui embora. Uma semana depois, ele veio atrás de mim me buscar e voltamos. Mas o relacionamento só piorou. Eu vivia triste, amargurada, não conseguia mais me entregar. E então ele se afastou, pediu um tempo, disse que precisava ficar sozinho para pensar com calma e que não se sentia mais feliz comigo. Então, nos separamos novamente. De novo, eu sofri demais. Em 15 dias, emagreci 5 quilos. Eu não comia, chorava o tempo todo, sentia um desespero enorme na alma. Eu ia até a casa dele, chorava na frente dele e às vezes a gente acabava ficando, mas ele não falava em voltar. Disse que uma mulher que ele era afim tinha ido até a nossa casa. E isso me doía tanto, mas ele jurava que não tinha nada com ela. Aí um mês depois ele me procurou e pediu novamente para voltar. Disse que ainda gostava de mim e que queria tentar de novo. Eu também gostava muito dele e não queria perdê-lo, então aceitei. Aí voltamos. Só que um mês depois eu descobri que ele estava tendo um caso com essa tal mulher. E aí eu vi todas as mensagens, ouvi todos os áudios lá e fiquei possuída de ódio, fiquei magoada demais. Falei tudo que tinha vontade. E ele disse que ia terminar com ela naquele mesmo dia, antes de voltar. Eu já estava conversando com outro rapaz e com raiva continuei. Aí 2 meses depois eu fiquei com ele e me apeguei. E aí segui com os dois por vários anos. Meu marido e eu já não tínhamos mais intimidade, eu não conseguia mais transar com ele, mas a gente continuava morando e trabalhando juntos. Aí depois de alguns anos eu pedi o divórcio de novo, sentindo muita culpa, consciência pesada, a minha vida virou um inferno. Eu fiquei depressiva, nos separamos por alguns meses, eu assumi o namoro com o rapaz, meu ex ficou com várias mulheres, mas não assumiu ninguém. Eu ainda ia vê-lo, ajudava, queria ficar por perto, sentia muita falta dele apesar de tudo. Eu ainda gostava muito, chorava de saudade quase todas as noites. Ele pedia para voltar e eu recusava porque a minha consciência não me permitia. Ele me amava e eu também gostava muito dele, mas mesmo assim o traía. E depois eu me sentia um lixo, um monstro. Alguns meses depois, voltamos de novo. Tentei me desapegar do outro cara, me afastar, mas eu sentia falta do carinho dele, do jeito como ele me tratava. O meu marido até melhorou um pouco. Voltamos a ter uma vida sexual, mas tudo ficou estranho, sabe? Ele começou a me contar detalhes das coisas que fazia com as outras mulheres. Aquelas mulheres com quem ele ficou. E eu comecei a sentir nojo. Eu ficava imaginando as cenas. Ele com elas na nossa cama, no nosso quarto. Então, continuei conversando com meu ex-namorado. Ele me pedia para parar e eu não conseguia. Era mais forte do que eu. Até que depois de alguns meses, eu contei toda a verdade. Falei do cara casado, falei do outro, e ele tentou relevar, mas não conseguiu superar. Disse que o segundo até dava para aceitar, mas o primeiro ele não conseguia perdoar. Então, nos separamos de vez. Hoje eu tô sofrendo demais com a ausência dele, sinto falta da voz, do cheiro, da presença. Sinto falta de tudo. Hoje eu choro
todos os dias, arrependida de tudo que fiz, mas não tenho mais chance. Ele não me perdoa. Disse que não tem mágoa, mas que não confia mais em mim. Ainda conversamos de vez em quando. Ele tá namorando uma moça mais jovem, que tem 41 anos. Diz que não tá apaixonado e que nunca mais vai conseguir confiar ou amar como me amou um dia. E eu carrego essa dor enorme. Peço a Deus misericórdia todos os dias para aguentar a ausência dele. Eu troquei uma joia rara por uma bijuteria. O meu namorado atual é um homem bom, mas fraco, apático, sem ambição, sem planos de futuro, completamente diferente do meu ex-marido, que era empresário, inteligente, trabalhador. Hoje eu estou à procura de emprego, lutando para sobreviver e para não tirar a minha própria vida. Eu quero dar um conselho: não traiam mulheres. A traição é uma maldição, não compensa. E por favor, não me julguem, porque a vida já está fazendo isso e muito bem. Olha, gente, o que falar aqui para essa mulher? Olha, a única coisa que eu posso dizer aqui, além do que eu vou falar logo adiante, é que ela ainda está viva, né? Enquanto a gente está viva, ainda dá para recomeçar. Não importa o tamanho do buraco em que você caiu. Você ainda pode subir, nem que seja 1 centímetro por dia. Mas assim, ó, eu vou começar de leve, depois eu vou falar umas verdades para ela, porque eu não tô aqui para julgar, mas eu também não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que você não é um monstro porque você traiu, né? Quantos homens estão por aí fazendo isso nesse exato momento? Quem disse, né, que o seu marido também nunca fez? Não tem como saber. Você é uma mulher que amou, que se confundiu, que se perdeu tentando encontrar algo que faltava dentro de si mesma. Você buscou afeto de todos os jeitos que conhecia. Se errou, errou feio. Mas isso não faz de você uma pessoa indigna de perdão ou de um novo começo. Até mesmo porque você foi lá e contou. Pelo menos você foi sincera. E ele escolheu o que achava melhor para ele. O problema é se não conta, né? Como os homens fazem aqui. Os homens não têm coragem de contar a traição, não. Eles negam até a morte. Então, assim, ó. A dor que você está sentindo agora, primeiro que não é castigo, é consequência, sim, mas também é uma oportunidade, porque a dor, ela escancara onde estão os buracos da alma e os erros que a gente não deve mais cometer. A dor, ela te mostra o que você precisa tratar. Essa culpa que você está carregando aí não vai te redimir, vai te adoecer. Você precisa parar de se sentir culpada. É hora de parar de olhar para trás esperando um retorno impossível. O que passou não volta, mas o que pode vir depende do que você fizer com este seu agora. Sabe o momento presente? É isso. A culpa tem que virar responsabilidade, minha querida. E o luto tem que virar aprendizado. E o amor que você deu e diz que ainda tem por ele, precisa primeiro ser convertido em amor próprio, sabe? Você não pode sobreviver aí por obrigação, sabe? Você tem que viver por escolha. Você pode fazer diferente daqui para frente. Você pode encontrar sentido de novo. Só não desista de você. E o mais importante agora é parar de se fazer de vítima e ouvir o que eu preciso te dizer para que isso ajude outras mulheres a não cometer os mesmos erros que você cometeu. Você destruiu o que dizia amar. Então vamos lá. Você tinha um homem que, apesar das falhas emocionais e da distância, de ser ruim de cama, ele estava ali, constante, te amava, cuidava de você. E ele tentou voltar com você mesmo depois de ter sido traído, entre aspas, né, pelo segundo. E você mesmo assim escolheu manter uma vida dupla por anos. Isso não foi um escorregão, não foi um deslize, foi uma escolha consciente, tá? Consciente. E aceitar esse erro é a melhor coisa que você tem a fazer. Você enganou, ocultou, voltou para casa, dividiu a cama, dividiu o teto, dividiu novamente a sua vida, enquanto você mantinha outro homem nos bastidores da sua vida. Você chamava isso de amor, mas na verdade o que você fez foi usar 2 homens para tapar os seus vazios. E não satisfeita ainda, se colocou no papel de vítima. Mas você não foi vítima, você foi responsável. Você foi injusta com eles e com você. E agora você está sofrendo, tá chorando, mas isso é o
mínimo, porque a dor que você sente hoje é o reflexo da dor que você causou. E não, isso não é castigo, isso é consequência, porque você quebrou algo que nunca mais vai voltar a ser como era, que foi a confiança de outro ser humano. Você acha que trocou uma joia por uma bijuteria? Acho isso não. A verdade é que você tentou ter os dois, né? Você quis o homem estável que cuidava de você e o amante atencioso e no fim perdeu os dois. Um por orgulho, outro por desgosto. E agora? Porque esse cara aí que você tá namorando, eu não acredito que vai durar não, sabe? É duro? É sim, mas é justo. Se a gente vem aqui e fala que os homens têm que arcar com as consequências dos seus atos, eu não posso passar a mão na cabeça de mulher. E esse julgamento aí precisa acontecer dentro de você, porque enquanto você se enxergar como uma coitada, você não aprende nada. Enquanto você ficar usando como desculpa, eu tava confusa, ele era ruim de cama, ele era não sei o que, eu não sabia o que fazer, eu me apeguei sem querer, você vai continuar presa na mesma roda de rato. Anda e não sai do lugar. Traição é uma das maiores violências emocionais que alguém pode causar a outra pessoa. E quando parte de uma mulher que foi amada, acolhida, perdoada de certa forma, é ainda pior. E o que você faz com esse tipo de erro? Primeiro, reconhece, depois sente a dor, mas não se vitimiza. E por fim, se comprometa a nunca mais repetir esses mesmos erros, nem com o próximo, nem com você mesma. Não é hora de buscar consolo, é hora de criar vergonha na cara, de crescer, de aprender, de encarar de frente o tipo de mulher que você se tornou e decidir se vai morrer sendo essa mulher ou se vai de uma vez por todas renascer de uma forma diferente. E que isso sirva de alerta para quem está aqui ouvindo esse vídeo. Se você está insatisfeita, vá embora. Se você está infeliz, termina. Mas não traia, não minta, não carregue o peso de ser aquilo que você tanto condena nos outros. Quantas mulheres estão aí vivendo relações de aparência, onde o corpo tá, mas a alma já foi? Quantas se calam porque ele é bom, ele não me bate, ele me sustenta, como se isso fosse o suficiente para apagar o vazio existencial de um amor morto, de uma cama gelada, de um afeto que nunca chegou. Quantas continuam presas num relacionamento que já morreu, mas que foi enterrado aí dentro do peito, ao invés de ser encerrado com dignidade? Olha, você não amava o seu marido. Você queria alguém que pagasse as contas, que te protegesse e cuidasse de você, mas ao mesmo tempo queria ter vida de solteiro. Você não está sentindo falta dele. Isso não é amor. Você está sentindo falta da segurança que ele te dava. E ele acredita que te amava porque ele ia atrás. Você está sentindo falta do empresário, do cara estruturado. E foi bom para você ter saído disso, porque agora você está procurando emprego. Isso é ótimo. Agora você vai ter o seu próprio dinheiro e não vai mais precisar viver escrava de um homem. Escrava no sentido de se manter ali só pelo que a pessoa pode te oferecer. Eu vejo tantas mulheres aí que quando finalmente decidem buscar o que falta, buscam do jeito que dá, do jeito que sabem. Quantas mulheres acabam se perdendo mais ainda nesse negócio de traição? Porque mulher não trai por esporte. Mulher trai quando já está ali traída por dentro há muito tempo, quando já não se reconhece mais, quando está tentando preencher um buraco cavado pela negligência, pela solidão e até mesmo pelo abandono emocional. Agora, não dá para culpar este homem para ser como é. Você não é vítima dele, você é vítima das escolhas que você fez. Eu não estou dizendo aqui que trair é certo. Eu estou dizendo que entender é o primeiro passo para a cura, porque a sociedade sempre encontra uma cadeira cativa para sentar e apontar o dedo para as mulheres. Agora a pergunta é: onde começou essa fome emocional? Onde começou esse buraco? Que pedaço de si mesma essa mulher teve que abandonar para manter esse relacionamento de pé? O cara tinha um monte de defeitos, só que não cabia a ela buscar preencher isso do lado de fora. Ela precisava ter saído do relacionamento e construído a própria história. Ela fez tudo errado. Mas por que fez tudo errado é a pergunta. Se você tá aí me ouvindo e se reconhece em partes dessa história,
Pare agora! Não continue ignorando seus sentimentos nem destruindo a si mesma. Não tente se salvar afundando outra pessoa. Não espere a dor virar desespero. Fale, peça ajuda, saia antes que o preço da permanência seja a sua saúde mental, a sua identidade, quem sabe até a sua vida. Toda mulher merece viver um amor com presença, com desejo, com conexão. Mas antes disso, precisa primeiro aprender a não aceitar menos do que merece. E se você errou, se você se perdeu, não se condene para sempre. Aprenda com isso e recomece. O mundo vai te julgar demais. Você não precisa fazer isso consigo mesma. Não fique em relacionamentos onde você não se sente bem com o seu parceiro. Não importa se você ama esse homem, não importa se ele cuida de você. Relacionamento não pode ser uma prisão emocional e uma prisão financeira. Parem com isso imediatamente. E eu quero ouvir muitos comentários de vocês aqui a respeito da história dela e das histórias de vocês também. E se você quiser fechar uma consultoria comigo, o meu telefone está aqui, fixado no primeiro comentário. Essa consultoria, esse atendimento vai ser um divisor de águas na sua vida. Pode ter certeza.